Boa tarde a todos os alunos. Na nossa aula de hoje, a gente continua na sequência das basílicas papais. Hoje nós conheceremos a história da Basílica de Santa Maria Maggiore. Maggiore quer dizer maior. Por que esse nome? Maior porque ela é a maior igreja dedicada a Maria que nós temos aqui em Roma. Então, Maggiore, a maior de todas, tá? E é uma das 4 basílicas papais. Inclusive, é a basílica preferida do Papa Francisco. Então, a primeira missa dele foi lá. Ele tem um carinho muito especial por essa basílica. Ela tem uma história interessante porque, foi construída em um dos montes de Roma, que é o Monte Esquilino, e nesse monte, Esquilino, teria acontecido um milagre no século IV que levou à construção da primeira versão da basílica, que a gente chama de Basílica Liberiana. Por que liberiana? Porque teria sido o Papa Libério que construiu. Então, algumas vezes, vocês também vão ver o nome da Basílica de Santa Maria Maggiore chamada como Basílica Liberiana, justamente por esse início da história da Basílica. Basílica de Santa Maria Maggiore, para mim, é uma das mais bonitas que nós temos em Roma. Tem uma vista linda aqui do Monte Esquilino. Essa vista é do hotel que tem em frente à Basílica de Santa Maria Maggiore e que tem um restaurante com um terraço onde você pode fazer um aperitivo, pode jantar, pode almoçar. Eu recomendo para quem vem a Roma que faça uma experiência no pôr do sol lá, nem que seja para tomar uma água, uma Coca-Cola, alguma coisa, não precisa ser um vinho necessariamente, mas para ter essa vista incrível aqui da praça da Basílica de Santa Maria Maggiore. A gente consegue ver de pertinho a coluna, que é uma coluna de reaproveitamento. Ela fazia parte da Basílica de Mazêncio, que não tinha nada a ver com igreja, lá do Fórum Romano, e no início do século XVII foi trazida para cá. A gente enxerga a fachada, a torre campanária e tem esse pôr do sol lindo. No final da aula eu vou mostrar mais imagens para vocês. Bem, e essa basílica tem uma particularidade, porque a história dela, então, teria tido uma primeira basílica lá no século IV, com o Papa Libério, que então teria dado esse nome de Basílica Liberiana, mas dessa basílica nós não temos nenhuma evidência arqueológica, mas acredita-se que de fato ela existiu. Essa basílica que nós vemos hoje foi construída a partir do século V. Por que eu falo a partir do século V? Porque a estrutura principal dela foi feita no século V, mas ao longo dos séculos a gente teve várias modificações, inclusive na própria estrutura da basílica principal, que tinha 3 naves, uma central e 2 laterais. A parte lá do altar-mor com a ábside foi modificada. A gente tem várias capelas laterais que foram inseridas depois. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a planta da primeira e depois a planta de como é hoje, para a gente poder comparar. As capelas laterais, esses palácios laterais foram construídos mais tarde também, então a partir do século IV. Mas ele tem a particularidade de ser dessas basílicas paleocristãs e papais, a que está mais bem conservada na sua estrutura. Ali, mas eu me lembro lá da São Paulo Fora dos Muros, que tem ainda toda a estrutura basilical. Porém, a São Paulo Fora dos Muros foi reconstruída no século XIX, depois do incêndio. Então, de estrutura original das 4 basílicas papais, essa aqui é a que está mais bem conservada como estrutura. Depois seria a Basílica de São João de Latrão,
e a Basílica de São Paulo fora dos muros e por último, a Basílica de São Pedro. Por quê? Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, mas a Basílica de São Pedro foi demolida, a primeira versão, para ser, reconstruída. Então, da Basílica de São Pedro original, nós temos poucas coisas, tá? Então, essa aqui seria, estruturalmente, a mais bem conservada dessas 4 basílicas papais de Roma. E ela teria sido construída, então, pelo Papa Sisto III entre 432 e 440, depois do Concílio de Éfeso. O que aconteceu nesse concílio de Éfeso? Uma das decisões que se fez nessa reunião, concílio é uma reunião participam os bispos de todo o mundo, e nesse concílio eles vão decidir que Maria deveria ser considerada aquela que deu a luz a Deus como homem, ou seja, Jesus. E então Maria foi declarada mãe divina. Uma decisão importantíssima que fez com que surgissem muitas igrejas e basílicas dedicadas à Virgem Maria. Inclusive, esse concílio, a sede do concílio, foi realizado dentro de uma igreja dedicada a Maria, lá em Éfeso, na atual Turquia. E segundo a tradição, a igreja do Papa Sisto III foi construída em cima de outra igreja que teria sido construída no lugar onde aconteceu um milagre que Maria realizou. Que milagre seria esse? Maria teria aparecido em sonho para o Papa Libério, que pontificou ali no século IV, e para um patrício, ou seja, um senhor que tinha dinheiro, mas que era um ex-escravo e tinha sido ajudado pelo Papa Libério a ser libertado. Os dois teriam sonhado com Maria, dizendo que aconteceria um milagre em Roma. E no local onde aconteceria esse milagre, eles deveriam construir uma igreja em homenagem a ela. E aí, no dia 5 de agosto de 358, milagrosamente nevou no alto do Esquilino, nesse local onde nós estamos, então, uma das montanhas de Roma, e o Papa Libério traçou os limites dessa primeira basílica em cima da neve. Ali, por que isso seria um milagre? Seria um milagre porque nós temos as estações do ano invertidas no Brasil e aqui na Itália. Enquanto no Brasil, agosto, nós estamos no inverno, aqui na Itália nós estamos em pleno verão e com temperaturas altíssimas normalmente. Então, nevar em agosto é um verdadeiro milagre. Esse evento marca a história da Basílica e até hoje, no dia 5 de agosto, todos os anos, eles fazem uma apresentação especial em frente à Basílica e dentro da Basílica também uma parte jogando pétalas de rosas, mas fora da Basílica eles simulam uma neve para lembrar dessa neve milagrosa que levou à construção da igreja. E essa primeira igreja, então, teria o nome de Liberiana, tá bom? Tá Então, um bom. beijo para vocês e até a próxima Obrigada. aula.